lá então para nossa aula. Hoje, né, nessa aula, eu quero trazer para vocês alguns exemplos de algumas práticas que já foram realizadas. Tá? Eu já realizei essas práticas, então, por isso que eu estou trazendo elas para vocês. Não é alguma coisa, uma ideia de talvez, né, como falei para vocês, de achismos. Não, eu já apliquei essas aulas, apliquei essas atividades, essas variações, e eu tive um retorno muito, muito bom, e por isso que eu queria compartilhar ela com vocês. Acredito que todos vocês tenham práticas muito bem sucedidas, e talvez para alguns seja chovendo molhado, né? Mas aqueles que já praticam, que já realizam atividades assim, já realizaram, o convite é para que a gente consiga refletir um pouco mais sobre elas, o quanto elas foram bem-sucedidas, o quanto elas significaram, tanto para nós como professores, quanto para os nossos alunos, né? E para aqueles que ainda não estão na prática, né? Alguns exemplos de práticas que foram bem-sucedidas, das quais eu recebi um feedback muito legal, assim, ó, tanto da parte do conteúdo, quanto da parte, principalmente da parte da vivência do aluno, da resposta do aluno enquanto sujeito do seu discurso, porque até agora isso tem sido bem recorrente e essa é a ideia do curso, é pensar nesse aluno enquanto sujeito do seu discurso, né? Para além simplesmente de construtor, ele ser autor daquilo que ele fala, para que ele possa realmente ocupar esse lugar, esse espaço dele de sujeito, falante, atuante na e através da linguagem, né? Que é um ponto extremamente importante, eu acredito que é o fundamental da nossa prática, né? É fazer com que o nosso aluno se torne sujeito do seu dizer. Então, eu vou trazer algumas práticas, ponto a ponto, e eu vou discorrer sobre elas, tá? Já peço desculpas, né, porque estou vendo que as minhas aulas já são um pouco grandes, né, mas eu acho extremamente necessário discutir ponto a ponto com vocês, né, eu acredito que essa vai ser um tanto quanto menor do que a outra, mas porque é uma área que a gente precisa falar lá nos pormenores, né, e como eu digo para os meus alunos, a gente precisa desenhar no discurso, porque o lugar de onde eu falo não é o mesmo lugar do meu receptor, então eu preciso trazer marcas linguísticas que possibilitem esse meu receptor a entender de onde eu estou falando, para onde eu estou falando, com quem eu estou falando, né, para que ele consiga se movimentar nesse meu discurso, a fim de extrair a significação necessária, né? Então, vamos lá. A primeira prática que eu queria dividir com vocês, ela foi realizada, tá, no ensino médio, e lá no primeiro ano do ensino médio, mas eu acredito, eu tenho certeza que ela pode ser aplicada em no mais diverso nível escolar, né? Então, qualquer ano a gente pode incluir de alguma maneira essa prática. E a resposta que eu tive foi extremamente foi muito legal, foi muito boa as discussões que a gente pôde ter e principalmente o quanto de início eles ficaram tanto quanto apreensivos, mas depois eles ficaram extremamente à vontade nessa prática. Então foi muito legal. Eu não tenho fotos da prática porque como foi no ano letivo, então foi uma prática bem espontânea, né? Uma prática como qualquer outra, mas foi muito legal, e por isso eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que foi bem legal, porque eu acho que eu te falei isso umas 5 vezes. Bom, vamos para a prática. Tradição oral. Lembram que eu falei para vocês, que eu comentei com vocês na outra aula, que como a nossa sociedade ela dá uma importância gigante para a escrita, né? O quanto a prática escrita ela é tão fundamental, ela é tão necessária, ela é tão exigida, né? E aí, como já fazia parte do currículo, né? Já estava no conteúdo programático, e aí eu tentei trabalhar com eles essa prática, essa tradição oral, né? O como ela é importante, o quanto ela é necessária. Se nós hoje temos a escrita, a linguagem escrita, foi porque por muitos e muitos anos essa linguagem foi trabalhada apenas na oralidade. Então, bom, no início, né, da prática, eu trouxe uma discussão sobre essa importância da oralidade para a sociedade, o quanto a linguagem oral, ela foi e ela é importante, né, para que hoje a nossa sociedade se desse dessa maneira. Então, muitos costumes, né, as tradições, né, os conhecimentos que nós temos, né, então, grande parte deles foi estabelecido primeiro na oralidade, para depois chegar
né, na escrita. Então, primeiro eu conversei bastante com eles, tentei instigar um pouco deles, o que eles conheciam sobre a oralidade, sobre os conhecimentos, sobre textos orais, sobre textos especificamente orais, né? Então, a gente começou a traçar essa discussão. Eu não levei nenhum material, sabe, escrito, nada, tá? Não levei nada escrito. Eu cheguei na sala de aula e eu comecei a conversar com eles, tá? Eu conversei com eles o tempo inteiro. Eu não levei slide, eu não levei texto escrito, eu não levei vídeo, não levei nada, né? A gente começou a conversar sobre, né? Justamente nessa ideia de trazer essa oralidade. E eu comecei a trazer, a falar com eles sobre isso. Eu trouxe alguns exemplos de alguns relatos orais, sempre falando com eles o tempo inteiro. E aí eu falei para eles assim, chegou um certo ponto da aula que eu falei assim, o que a gente viu na aula de hoje? Se a aula encerrasse aqui, o que nós teríamos trabalhado? Para aqueles colegas que não vieram à aula hoje, o que vocês diriam? Aí eles ficaram meio assim, me olhando, né? E aí eu disse para eles, eu sei, vocês diriam que a professora não fez nada, só conversou. Aí alguns riram, outros concordaram. E aí, nesse ponto, eu já continuei falando, eu digo, porque por que quando eu chego aqui e eu encho o quadro com atividades, com conteúdos, ou eu trago slides, né? E isso é tão aula. E aí, quando eu chego aqui e eu converso sobre um conteúdo, por que isso não é aula? Por que falar sobre um conteúdo não é aula e escrever sobre esse conteúdo é uma aula? Justamente é para começar a suscitar essa discussão. O quanto a oralidade ela é desprestigiada na nossa sociedade, né? E a escrita é tão prestigiada. E aí eu fui fazer, foi nesse momento então, né? Após começar a traçar algumas conversas, eles participaram, eles interagiram, alguns, né, ficam meio, né, difícil de interagir, eu tinha que dar uma chamada, né, conversar e tudo mais. E aí a gente começou a interagir, como que exemplos, né, como a gente pode traçar esse paralelo entre a oralidade escrita, a função, o prestígio na sociedade. E aí eles começaram a falar, né? Aí falaram, e aí sabe, né, que como libera para conversar, aí já vem exemplos e assuntos e dos mais variados. E aí eu solicitei a tarefa, que seria para a aula seguinte, né, daí uma semana, que era o seguinte, eles deveriam, tá, em grupos, eles deveriam buscar com seus familiares, com os amigos, conhecidos, sei lá, relatos orais que foram transmitidos, né, e permaneçam vivos, que ainda permanecem vivos nas tradições da família, ou nas discussões da família, e aí N, né, relatos, desde lendas, né, aí eu dei exemplo dele, por exemplo, né, às vezes a gente senta para almoçar num almoço de família, sempre tem aquele tio, aquele vô, aquele amigo, aquela pessoa, né, de uma idade um pouco mais avançada, que elas começam a contar histórias que aconteciam, né, principalmente aquelas pessoas que moravam mais no interior, que elas sempre têm aquelas histórias que aconteciam, e às vezes são algumas lendas, alguns mitos, né, ou às vezes uma receita de família que não tem num livro escrito, que não passaram, digamos, uma receita escrita, é um modo de fazer, é o jeito, tem toda uma tradição naquele fazer. Às vezes são festas familiares, né? Algumas comemorações festivas que tem todo um preparo e nada escrito, é tudo na oralidade, então as pessoas vão passando esses costumes de geração em geração, mas somente oral, não tem um livro escrito, né? É alguma coisa extremamente da família, e às vezes vai passando de um para o outro, daqui a pouco ocupa uma família, ocupa outra. Então, às vezes são remédios caseiros, né? Chá, aquele xarope de vó, né? Que acho que todo mundo já tomou aquele xarope, né? Que é só com ervas caseiras, né? E aí a gente põe mel, guaco e limão. Não sei muito bem, né? Até hoje a minha mãe que cadê essa receita, mas vou aprender para passar para os meus filhos, né? Mas sempre tem aquela receita, aquele chá. Há um tempo atrás, né, também tinha um costume que era muito arraigado também na sociedade, aquelas
remédios caseiros, né? Então, tinha várias coisas. Então, passava um remédio aqui, não, em vez de comprar na farmácia, era tudo muito. Vamos pegar uma erva ali, vamos botar aqui, botar com sal, não sei, fazer umas misturas. Então, todo esse trabalhar, esse traçar, foi passado de geração em geração através da oralidade. E era isso que eu queria saber deles. Eu queria que eles buscassem na família deles histórias, né? Às vezes histórias de, pessoa, de algum familiar que veio de longe, e aí tem toda aquela história familiar, né? E era isso que eu queria, né? E um adendo, né? Todo o trabalho deveria ser apresentado oralmente. Eu não queria slide, a menos que fosse com alguma foto, mas se fosse uma foto, podia fazer um cartaz, alguma coisa assim, mas trazer as fotos também poderia, mas eu não queria texto, né? Se fosse um slide, seria com fotos, alguma coisa assim, né? E o mínimo de texto escrito possível, assim, quanto menos texto, melhor. E se não tivesse nenhum, era melhor ainda. E aí eu passei para eles isso, né? Aí toda a ideia do trabalho, como deveria ser realizado o trabalho, as fontes que eles deveriam consultar, que eles deveriam buscar. E aí eu apresentei para, além da descrição, que todo trabalho, perdão, deveria ser apresentado oralmente, e os materiais a serem apresentados deveriam possuir o mínimo de texto escrito possível, eu passei para eles também os critérios da avaliação, que esse é um ponto muito importante, seja no texto escrito, seja a forma que for, o aluno ele precisa ter ciência naquilo que ele vai ser avaliado. O que vai contar ponto, como eles falam, né? Qual é o nosso critério de avaliação? Porque senão fica uma coisa tão subjetiva que nem eles conseguem entender. Então, quanto mais desenhado, lembra o que eu falei para vocês, que eu digo para eles, desenhem no discurso de vocês? Então, a gente também precisa desenhar no nosso discurso. Como eles serão avaliados? Quais os critérios dessa avaliação? E aí eu coloquei a originalidade, né? Porque eu não quero um Frankenstein de histórias que eles montem alguma coisa, não. Eu queria alguma coisa, quanto podia ser uma coisa simples, mas uma coisa deles, de família, alguma coisa bem pessoal, alguma coisa, né, da família, alguma coisa de tradição, de costume, né? Alguma coisa que tocasse, que chamasse atenção, porque precisa ser alguma coisa que chame atenção, não é qualquer coisa. A desenvoltura dele foi pontuada, né? E eu comentei isso com eles. Por que desenvoltura? Porque às vezes eles são tão trabalhados e avaliados, né, no quesito da escrita, da forma de escrever um texto, né, e eles ficam muito ali na grafia, na escrita, e quando eles precisam falar, de repente eles já não têm mais aquele jeito, né, aquela desenvoltura toda, eles ficam tanto quanto inibidos, então a desenvoltura ia contar bastante, eles pensarem, se vocês não se sentem à vontade, porque também é um assunto, é um caso a ser trabalhado, porque eu tinha muitos alunos que não se sentiam à vontade no quesito da apresentação, né, eles travavam e travavam mesmo, eles eram muito introspectivos, então a gente estava trabalhando aos poucos, aí eu disse para eles, bom, se você, aí ponto a ponto, né, com cada grupo, porque depois que eles montavam os grupos dele, eles iam buscando as informações, então eu dizia, olha, não se sente à vontade para apresentar na sala de aula? Grava um vídeo apresentando, porque aí serão vocês e a câmera, e depois vocês vão apresentar. Existe um caso, né, de um aluno que ele gravou o vídeo e ele não assistiu, né, ele apresentou e ele disse assim, ó, prof, eu não me sinto à vontade para assistir o vídeo, mas ele apresentou, ele estava ali com o grupo, estava no dia da apresentação, né, que era um critério, né, a pontualidade estava ali, então, bom, ele entregou o vídeo, eles estavam ali, o restante do grupo esteve ali para tirar as dúvidas, só que ele não se sentia tão à vontade, né, então, tranquilo, porque eu acho que isso também é um ponto a ser pensado, e na realidade é um grande ponto a ser pensado, porque nós trabalhamos com um grupo muito heterogêneo, e isso é maravilhoso, porque quanto mais diverso, melhor. Eu acho que isso enriquece muito a construção, né, no espaço do ensino-aprendizagem, porque aí os alunos aprendem a lidar com o diferente, a lidar com aquilo que não é igual a ele, porque ninguém é igual a ninguém. E dentro da sala de aula a gente tem uma riqueza enorme para debater justamente esses traços. Então ele então sentiu a vontade, ok, tranquilo. Ele saiu durante a apresentação, ele voltou depois, ele se sentiu melhor, ele saiu, voltou tranquilo, ele apresentou, ele cumpriu os quesitos, né? Então a originalidade, a desenvoltura, a criatividade, ou seja, alguns fizeram entrevista com a voz,
com avós, com tios, com amigos, às vezes era avô de um amigo e eles foram lá, eles fizeram uma entrevista. Então, um filmou, aí eu sempre, aquele que vai filmar, que não vai aparecer tanto, mas é necessário também, o que, que ele pode fazer? Ele inicia, né, a gravação, vocês façam um videozinho, façam um videozinho assim, aparecendo todos, né, e vão deslocando até aparecer quem vai ser entrevistado, porque também não tem como, o grupo às vezes era 3, 4 pessoas, não vão os 4 falar, não naquele momento, porque fica truncado, né, a pessoa até pode ficar até um pouco pode ser tanto quanto estranho. Eu disse para eles, montem o questionário, né, dividam essa apresentação, mas o que vai filmar, né? E durante a aula, depois na apresentação, ele pode ser questionado e tudo mais, ele vai responder as questões, igual o grupo todo, né? Mas ele só precisa apresentar ali. Por isso aí, como a gente sabe que sempre tem aquele, não, eu estava filmando, né? Eu tava filmando, mas a gente não escuta a voz, não vê, não sabe nem se era ele realmente que estava ali. Então, para ele participar mesmo, né? Como eu estava falando da criatividade, algum grupo fez teatro, que foi lindo, ele ficou maravilhoso, assim, eu me surpreendi. Eles trouxeram uma história de família, e eles representaram aquela história de família. Então, eles caracterizaram, né? Trouxeram alguns objetos para montar o cenário da época. Então, eles trouxeram. Pessoal, estou falando do primeiro ano, tá? Primeiro ano do ensino médio. Eles trouxeram materiais, eles montaram ali, forjaram uma mesa de café e com três gerações. Então, eles iam contando a história conforme eles aprenderam. Eu tive entrevistas, gravações de entrevistas, que os alunos gravaram a entrevista, justamente para conseguir, para a pessoa mesmo contar, e depois algumas questões que surgiram no grupo, eles responderam presencialmente. Algumas alunas falaram justamente sobre essas ervas medicinais, né, e elas trouxeram o xarope, né, elas trouxeram o xarope e elas trouxeram as ervas. Então, elas montaram uma bancada, né, uma mesa, porque era uma classe ali, né, montaram uma bancada e nessa bancada colocaram os ingredientes para o xarope. E trouxeram o xarope pronto, né. Claro que devido a algumas alergias, alguma coisa assim, eles não repassaram para os alunos, né? Mas se fosse uma receita de família, um bolo, que teve um bolo que é uma receita que veio de, né, muito gostoso, elas trouxeram o bolo aí, né? Explicaram que tinha os ingredientes para evitar, né, qualquer tipo de intoxicação, não, alergia, a palavra, qualquer tipo de alergia, então o bolo já estava ali. Mas trouxeram alimento, ideias não, histórias, né? Trouxeram os alimentos que foram confeccionados, histórias, mitos, eles trouxeram receitas de família, tradições de família. Foi assim, ó, muito legal, muito, muito legal, né? Aí outra coisa, o comprometimento com o grupo. Como sempre, né, em todos os casos, sempre há as exceções, né? Então, por isso que eu sempre deixo muito bem claro o comprometimento com o grupo. Porque quando um trabalho é realizado em grupo, todos precisam trabalhar igualmente, né? Todos precisam trabalhar igualmente, se comprometer com aquele grupo mesmo. Então, quando eles entregavam o trabalho, né? Então, eu já fiz uma tabela, eu faço assim, ó, quando é a apresentação oralmente, seja de seminário, mesmo que tenha slides ou material escrito, eu sempre levo uma tabela, né, prévia para a sala de aula e eu já vou pontuando ali na hora, porque não tem como a gente deixar para avaliar em casa, porque em algum ponto vai passar, alguma coisa vai esquecer. Então, eu já levo para a sala de aula uma tabela com todos os critérios, e enquanto eles estão apresentando, eu já vou pontuando. Né, que isso é muito bom para mim, ele ajuda bastante, porque quando eu saio da sala de aula já tem a avaliação pronta, ali, já está realizada. Alguns pontos, outros eu analiso depois, mas a maioria é ali. Então, bom, quando eles entregaram o trabalho, né, eles já sabiam disso, então eles sabiam, quando eles entregavam o trabalho, eu já perguntava pelo comprometimento do grupo. Um grupo, né, informou que um dos colegas não tinha feito nada, né, que ele não foi, que ele não apresentou, que então, infelizmente, ele não pontuou nessa avaliação, ele ficou zerado porque ele não participou. Então, ele nem foi lá para frente apresentar, né?
É um tanto quanto desconfortável, mas eu acho que sempre é bom, e isso já é uma aprendizagem também para o aluno, de que, bom, ele precisa se comprometer com aquele grupo com o qual ele está trabalhando. Então, aquilo que é solicitado ele fazer, ele precisa ter esse comprometimento, né? E isso também já é uma aprendizagem, e também para outro grupo, para o grupo como um todo, né? Que eles vão ser avaliados conforme a solicitação. Então, mesmo que seja em grupo, a avaliação é de todos eles. E respeito ao conteúdo apresentado. Isso eu deixei muito, mas muito bem frisado. Porque, assim, alguns alunos vão para frente e nós, enquanto professores, a gente sabe o quanto, às vezes, é dificultoso a gente se colocar na frente do grande grupo, a gente falar para um grande grupo, né? Porque são diversas pessoas ali na frente e, às vezes, uma fala te desestabiliza. Aí, o quanto isso é complexo para muitos alunos. E às vezes o fato de, em uma única apresentação, tá? E eu sou exemplo disso, eu falo isso por experiência própria, uma única apresentação na escola, em que alguém debocha, em que alguém faz uma piada maldosa, sabe, desqualifica o teu trabalho, o quanto aquilo te desestabiliza na hora e prejudica todo o teu trabalho e toda a tua próxima atuação. Né? Isso é uma realidade. Aí eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre fui muito, muito introspectiva no ensino médio, né? Eu mal conseguia falar, até o ensino médio, do fundamental ao médio, né? Devido a um momento que eu tive na sala de aula, né? Em que uma professora foi extremamente grosseira comigo, eu estava lá na segunda série, olha, faz bastante tempo eu ainda lembro, né? Então ela foi muito grosseira comigo, e aquilo ali, sabe, me calou até o final do ensino médio. Então, eu sempre tive pânico de apresentação. Eu era aquela que segurava o cartaz, né? Tipo, que na minha época era cartaz. Então, qual é a tua parte? Eu escrevo tudo que vocês quiserem, mas não me peçam para falar, porque eu vou apresentar assim, né? Aí eu ficava com o cartaz assim no rosto, né, na frente, enquanto os outros liam e apresentavam. E lá, de vez em quando, eu baixava o cartaz, falava alguma coisa e já subia o cartaz. Então, eu sei o quanto isso traumatiza, e tinha alunos, né, e ainda tenho alguns alunos, né, que eles têm uma certa dificuldade na apresentação. Então, eu sempre dizia para todo o grupo, pessoal, quando o grupo estiver apresentando, o respeito ao conteúdo, porque fala de família, é tradição familiar, então toca lá no emotivo, né, toca lá na parte emocional do aluno. Então, isso aí isso é parte da família dos colegas de vocês ou dos amigos deles, então eu não quero nenhuma forma de desrespeito, porque isso também vai ser cobrado. Né? Então, tanto quanto vocês estiverem na frente apresentando, quanto quando vocês estiverem ali assistindo, vocês são parte do trabalho. Né? Porque eu sempre converso com eles essa troca, esse dialógico na linguagem. Né? Então, tanto quando vocês estiverem apresentando, quanto que vocês estiverem assistindo, vocês estão participando. Então, isso também é cobrado. Então, esses quesitos eu apresentei para eles. Originalidade, desenvoltura, criatividade, materiais originais e com um mínimo de texto, pontualidade, comprometimento com o grupo e respeito ao conteúdo apresentado. Tudo isso vai ser avaliado. E quando esse trabalho ele se encerrou, quando terminaram as apresentações, eu comecei a conversar com eles, deu um tempinho ali, né? Porque o período eram 2 períodos, eram 2 aulas que a gente tinha, o grupo não era tão grande assim, e como eram grupos, né? Então os trabalhos não ficaram tão grandes. Vocês viram o quanto de informação a gente descobriu desde origens de cidades. Alguns comentaram sobre os povos que originaram um povoado e aí foram construíram uma cidade. Né? Então, a cidade ela foi formada baseada em alguns mitos, em algumas lendas, e o quanto dessas famílias participaram desse momento. A gente conversou sobre alguns remédios, né, que realmente funcionavam, né, na época sempre dizia que funcionavam, os xaropes, né, que tem seus benefícios. Então, alguns costumes, algumas tradições de realizações de festa que ainda hoje permanecem, e a gente descobriu que parecia que era uma coisa que já nem se realizava mais, mas ainda acontece. Então, a gente conheceu tanta coisa, a gente soube tanta coisa, e nada escrito, a gente não precisou ler nada, a gente apenas ouviu, né?
E eu disse para eles, então, se vocês chegarem em casa hoje, vocês vão dizer que também não tiveram aula, que nem vocês deviam dizer para alguém que não veio na aula passada, no primeiro período, que eu não falei nada, eu só conversei. Aí a gente começou a entender o quão fundamental é o texto oral, o quanto a oralidade ela é importante, sim. Então, isso lá no primeiro ano do ensino médio. Então, só que com certeza isso pode ser aplicado, né, nas mais diversas séries, nos mais diversos anos, né, do ensino. Então, é um trabalho com a linguagem, ensinar para eles, né, fazer com que eles entendam essa necessidade, dessa importância da oralidade, porque eles também, eles desde lá dos primeiros anos, eles são instigados a produzir de forma escrita, né, e isso é cobrado, e isso é importante, mas a gente sempre precisa retomar, né, a importância da oralidade, até porque é esse domínio, essa habilidade que, digamos que eles são mais apropriados quando eles chegam na escola. E como é importante a gente valorizar esse conhecimento, essas habilidades dele, porque valorizando a habilidade oral, depois a gente vai passando para a escrita, e a gente vai fazendo digamos, essa passagem de uma maneira mais leve, de uma maneira mais acessível para eles. A gente não faz não fica uma coisa tão abrupta, não fica uma coisa tão, sai da oralidade, vai para a escrita, esquece o que tu fala, esquece o jeito que tu fala, como tu te expressa. A escola agora eu vou te ensinar do zero. Não. Eles possuem conhecimento prévio, independentemente da série, independentemente do ano, eles chegam na escola com algum conhecimento prévio. Eles possuem. Então, se a gente consegue fazer essa ponte, fica o ensino, ele se torna, digamos, mais acessível à compreensão. Ele entende por que está acontecendo aquilo com ele entende, né, o passo a passo, o processo, né, porque o ensino ele é isso, ele é um processo de compreensão, é um processo de significação. E quando a gente consegue fazer essa troca, né, esse diálogo entre o que ele sabe e o que ele vai aprender agora, né, então a gente consegue fazer com que ele compreenda e aprenda o e no processo, né. Então ainda na questão da oralidade também, mas agora já é um misto, né, já é um misto, é a parte da contação, né, então é um outro exemplo que eu trabalhei com eles, com outro grupo, né? Foi um outro grupo. E foi sobre quando a gente começa a trabalhar sobre conto, que eu gosto de trabalhar bastante com eles, quando a gente está lá trabalhando a parte dos textos e a formação e tudo mais, a estrutura. E aí eu começo a trabalhar sempre esse mesmo ponto, tá? Fábula, crônica e conto, tá? Sempre nesse ponto que eu trabalho com eles, né? Eu coloco esses três textos, essas três estruturas, e eu trabalho com eles em relação a isso, né? Então, são gêneros distintos, né? Mas eles têm um ponto, eles têm digamos que eles têm semelhanças. Então, eu comecei com eu cheguei na sala de aula, né? Eu cheguei na sala de aula e trouxe eles todos para fora. Digo, não, hoje a aula vai ser na rua. E aí, o campus onde eu estava atuando né, durante essa aplicação da aula, era um campus que tinha uma área verde muito rica, muito grande. Então, eu levei os meus alunos para fora da sala de aula, nós sentamos na grama, no chão, sem aviso prévio. Eu só cheguei na sala de aula, porque eles estavam todos lá, e eu falei para eles, hoje a aula é na rua. E eu chamei todos para a rua, sem nenhuma preparação, tá? Não precisa de nada muito extravagante. Chamei, claro que tem que ser um lugar onde não tenha muito barulho, muito ruído. Puxei eles para fora, nós sentamos todos em círculos, né? Então aí eles foram colocando mochila para um lado, caderno para o outro, se organizaram assim, e a gente fez um círculo. E eu não fiquei em um lugar de destaque, não fiquei assim, tipo, no meio ou na ponta, não, eu fiquei no círculo com eles, tá? No círculo ali com eles, no círculo ali, eu me sentei junto com eles e eu contei um conto para eles. Um conto que eu gosto bastante, ele é muito acessível, do Machado. Eu sou apaixonada pelo Machado, a escrita dele para mim é maravilhosa. Para trabalhar na sala de aula é muito rica,
né? Eu acho que os textos deles são, assim, de uma riqueza sem tamanho, né? É imensurável em todos os anos, né? Eu trabalho com Machado desde a sétima série, que é onde eu começo a minha experiência, né? Então, eu já tenho atividade, eu já atuei na sétima, oitava, né? Na época da sétima, oitava série, né? E no ensino médio e no ensino superior, né? Só que no ensino superior somente com produção textual e com uma língua estrangeira, como eu contei para vocês lá no primeiro vídeo, no vídeo de introdução. Mas o Machado, ele é maravilhoso para trabalhar em todos os anos. Eu acredito que assim que o aluno ele já tá mais habituado a ler um texto um tanto quanto mais denso, um tanto quanto mais informativo, o Machado ele é uma leitura muito, muito, muito boa, muito aconselhável. Então, o texto que eu trabalhei com eles foi um apólogo do Machado de Assis. Nesse texto, tá, nesse conto, ele traz a discussão da linha e da agulha, enquanto elas estão costurando, né? Enquanto tem uma costureira, uma modista, né, que ele chama, tá costurando, fazendo uma roupa de festa. A linha e a agulha, elas travam uma discussão para ver quem é a mais importante. E elas ficam ali naquela discussão e ele começa a descrever todo o cenário. O cenário é a sala de onde primeiro onde a modista trabalha. Ela vai até a sala de estar de quem encomenda a roupa e ela vai até a festa. Daí a gente consegue visualizar até o momento da festa. E elas travam essa discussão de quem é mais importante. E aí, né, a agulha diz que ela é mais importante porque é ela que vai abrindo o caminho enquanto está sendo costurada, né, enquanto a costureira está trabalhando, é ela que vai abrindo o caminho para a linha, né? E aí a linha diz que, bom, a linha fala que, né, toda celebridade precisa de alguém para abrir caminho, né? E elas travam aquela discussão, né? Aí, quando chega no final da parte do final, quem vai para a festa é a linha, porque a agulha ficou. A agulha só abriu o caminho mesmo, e a quem foi para a festa foi a linha, porque aqui estava presa na roupa, quem moldou, né, quem firmou, quem fixou o tecido. E aí a agulha, muito triste, né, vai conversar com o alfinete. E aí o alfinete diz para ela, olha, eu já fui agulha, eu sei o que está se passando. Já abri caminho para muita linha ordinária, né, que depois fingia que nem me enxergava. Por isso que agora eu tô assim, alfinete, onde me colocam, eu fico. Não vou para lá, não vou para cá, não abro caminho para mais ninguém, né? Como se fosse porque é muita ingratidão. E a gente começou a traçar uma discussão sobre isso, que na realidade isso é um fato da vida, né? Durante a nossa trajetória de vida, a gente horas vai ser agulha, horas vai ser linha. Horas a gente vai estar abrindo o caminho, mostrando o caminho para alguém, né, ensinando, porque a gente sempre tem alguma coisa para ensinar, e horas a gente vai estar aprendendo, porque a gente vai aprender a vida inteira. Então, horas a gente se coloca no lugar da linha, horas a gente se coloca no lugar da agulha. Né? Então, a linha, ela é fundamental. Assim, a linha não tem estrutura, não tem a costura, mas também, se não fosse a agulha, a linha não conseguiria fazer esse trabalho. Então, ambas são importantes. E, na realidade, o importante seria elas compreenderem quão elas duas são necessárias e elas se complementam e não se excluem. E a gente começou a conversar sobre isso, né? Conversamos sobre isso durante a aula, né? E aí sobre ingratidão, e aí já vieram vários exemplos, porque eu estava contando para eles, né? Já vejo vários exemplos, e a gente estava ali em roda. E como a gente não estava na sala de aula, parece que eles ficaram mais livres, né? Por horas eles respiravam mais à vontade, eles falavam mais à vontade. Alguns estavam sentados, outros já ficavam mais escorados, assim, nas mochilas, nos materiais, né? E aí eles já comentavam um com o outro, já falavam, né? E aí já pegavam um exemplo, lembra de tal coisa? E aí eles começaram a interagir muito mais. E aí eles começaram a trazer todo esse arcabouço de conhecimento que eles já tinham. Muitos exemplos daquilo que eles já tinham. Eu levei o conto,
eu tinha uma intenção, eu fui norteando eles até essa ideia, né? Até essa lição, essa ideia final da temática do conto. E eles foram, a partir daí, eles começaram a construir, trouxeram experiências de vida, eles trouxeram compreensões dele, reflexões deles de vida. E, e aí a gente foi trabalhando com isso. Aí, né, ao final da aula, né, eu solicitei uma atividade que era em trios, porque a turma, o número, né, do grupo me permitia trabalhar em trios, né, e seria proveitoso trabalhar em trios. Eu solicitei uma atividade que eles, em trios, né, escolheriam perdão, um conto ou uma crônica, né, e deveriam realizar da mesma maneira, realizar a leitura na escrita, eles iriam ler essa crônica, ler este conto, assim como eu fiz, e eles iam trazer uma reflexão para o grande grupo. Então, não era para eles deixarem para trazer a reflexão na hora. Todos seriam livres para discutir na hora, no momento ali, todos deveriam, né, porque depois a gente vai ver um dos critérios da avaliação, mas eles deveriam trazer uma reflexão. Então, eles trariam uma reflexão deles, já, né, digamos, já uma reflexão já pré-estruturada, né, para o grupo, e aí eles iam discutir também com um grande círculo depois. Né, e assim eles fizeram, uns levaram um conto e outros crônica. E aí, para ficar melhor, né, de acordo com o número, eu fui separando a crônica, conto, crônica, conto, e assim eu fui separando, já para não ficarem todos com crônica, todos com conto, para a gente poder diversificar bastante. Quando eles chegaram no círculo, na outra aula, a gente fez um círculo também fora da sala de aula, no mesmo formato, só que aí quem contou foram eles, né? E aí eu já apresentei para eles também os critérios da avaliação. Desenvoltura quanto à leitura do texto, tá? Eles teriam que ter uma desenvoltura porque eles iam ler, então eu não queria que eles chegassem lá e ficassem decodificando. Não, eles realizariam a leitura antes, e como eram 3, eu queria que eles dividissem, né? Então eu queria que eles dividissem de uma maneira agradável, não deixar parar onde ler e ficar aquele vão vazio, aquele espaço ali, naquele tempo vazio, perdão, e depois começasse outro. Não. E outra, se fosse um diálogo, eu queria diálogo, né? E eu queria as ênfases da fala, eu queria a ênfase do texto, eu queria a leitura, né? Porque eles já estavam muito aptos a fazer isso. Então, isso ia ser avaliado. A participação na apresentação do grupo, ou seja, enquanto os outros estivessem participando, né, eles iam participar também, eles iam interagir, eles ficariam abertos a perguntas, né, seriam mais com eles. Eu participei, digamos, mais de uma maneira mais extra. Eu ficava fora da discussão, em alguns momentos eu fazia algumas inserções, mas era mais eles, né, porque da primeira eu tomei conta ali, norteei a discussão, mas depois eram eles. Participação na apresentação do grupo, respeito aos colegas durante a apresentação, né, de novo, respeito, é sempre pontuado, sempre pontuo isso, né, já para eles isso ficar já inserido já na mente deles, no caráter deles, na formação deles, né, o respeito durante a apresentação, porque enquanto os colegas estivessem lendo, como alguns tinham diálogo, e vocês vão achar meio engraçadinho, porque um tá falando de um jeito, né, e aí existia um questionamento, uma ênfase, então, já para evitar, né, alguma questão, algum comentário assim meio maldoso, né, então já deixo isso bem pontuado. E a apreciação e participação na apresentação dos colegas, ou seja, eu apresentei meu trabalho, né, então se eu apresentei meu trabalho, depois eu fico lá no meu WhatsApp, lá né, da rede social, não, né, porque eles utilizavam o celular, eu não proíbo a utilização do celular dentro da sala de aula, desde que não atrapalhe o andamento da aula, nem seja compartilhado com o colega, né, então se eles fazem atividade ali, se eles, até porque nesse momento eu estou trabalhando com ensino médio, então todos eles têm celular, eu faço algumas atividades pelo celular com eles, né, então em alguns momentos a gente monta painéis, a gente interage no ambiente virtual, então eles ficam ali com o celular, mas eles já sabem muito bem o funcionamento, né, quando que é permitido e quando que é excesso. Então, durante a apresentação, eles precisam apreciar a leitura, ou seja, prestar atenção na leitura do colega e participar também na apresentação.
Então, duas atividades que eu trouxe para vocês, as duas atividades, elas têm a oralidade. Primeiro, a primeira, a da tradição oral, ponto alto e toda ela é baseada na oralidade. A segunda, eu mesclei, né, a oralidade e a escrita. No caso, a escrita, né, a leitura do texto escrito e a oralidade, porque a discussão é oral e essa oralidade, essa desenvoltura na oralidade, ela foi também pontuada. Então, nas duas avaliações, eu trabalhei com a oralidade, sem, digamos, sem a necessidade tão alta da parte da escrita, porque acho que eles ficam muito presos a slides, a muito texto, a muita coisa. Então, eu acho que nós podemos fazer essa desintoxicação deles, às vezes, né? Fazer com que eles equilibrem essas atividades, tanto da parte oral quanto da parte escrita. Então, às vezes, né, eu trouxe para vocês essas ideias, essas atividades que eu fiz, porque às vezes a gente pensa tanto nisso, o quanto é importante a oralidade, mas na nossa prática ela não está presente. Por um critério, por outro, não, porque eu preciso da avaliação. Bom, nós temos uma avaliação, tá aí a avaliação. Ela tem critérios bem específicos, né, tem pontuação, tem apresentação, eles vão trabalhar, eles vão discorrer sobre, né, e nós, enquanto professores, a gente sabe, a gente consegue aprender quando o aluno ele se debruçou sobre o trabalho ou não. A gente consegue perceber isso, a gente sabe disso. Né? Quando o aluno se debruçou sobre fazer o trabalho, quando ele apenas deu uma lida ali rápida. Então, nos critérios de avaliação, a gente consegue aprender né, a forma como aquele trabalho foi realizado, se teve comprometimento ou não. Né? Então, é uma sugestão de avaliação. É um jeito de vocês avaliarem também. E não necessariamente eu preciso de um texto escrito. Porque às vezes no texto escrito, eles se colocam bem menos, né? Eles se colocam, tem tão pouquinho deles e tanto de uma elaboração de uma. Aí sim, tá? Vou tentar, nessa vez eu vou falar redação como aquela estrutura, né? Fechadinha, estanque. Então, o quanto deles tem no texto escrito e o quanto deles tem no texto oral. Então, a gente consegue trabalhar essa adequação. Eu não estou dizendo para vocês não trabalharem mais, que a gente não deve mais trabalhar o texto escrito, porque é errado, não. Ele é muito necessário, ele precisa, o nosso aluno, ele precisa, tá, se apropriar da linguagem padrão, tá, da norma culta, ele precisa saber ter uma escrita muito boa, rica em informatividade, precisa ser um texto com uma riqueza linguística, ele precisa de textos assim, tá? Mas ele precisa também entender que a oralidade também é fundamental, porque ele nem sempre, na atuação social dele, ele vai ter um texto escrito na mão. Ou ele pode ter um texto escrito, mas ele vai precisar não fazer aquela leitura de decodificação, ele vai precisar fazer uma leitura mais aberta, uma leitura, digamos, mais com marcas linguísticas de apreciação ali dentro. Então, ele precisa se apropriar também da língua escrita e da língua oral, diversa. Porque senão parece que a língua oral é aquela língua muito lá que o Drummond falava, né? Em que ele pedia para ir lá fora, ele levava e dava pontapé. Parece que é só isso, mas na formalidade também ele vai precisar da oralidade. Então, esse é o caso, a gente precisa trabalhar esses dois aspectos da linguagem. A linguagem, ela é um todo, né? Lembram dessa visão holística da aprendizagem do ler e escrever? Então, é esse todo. Ele vai ser submetido a ambientes linguísticos em que ele, ora vai ser formal escrito, ora vai ser formal oral. Então, ele precisa também conseguir transitar nesse meio, né? Tanto na escrita quanto na oralidade. E ele se apropriar. Ele entender que ele é um sujeito, ele precisa se apropriar desse ser dele, né? Dele ser um sujeito, dele se colocar enquanto sujeito, enquanto autor do seu discurso, aquela pessoa que fala e fala com propriedade. Eu sei do que eu estou falando, né? Eu estou falando e eu estou falando aqui, ó. Eu não estou falando o que eu ouvi dizer, alguma coisa assim, né? Não falando na questão de originalidade, tá? Porque a gente, eu acredito, né? Eu me filio a
pesquisadores que dizem que nós não somos a origem do discurso, né? Que a gente, na realidade, o nosso discurso, ele é um resquício de vários discursos que a gente foi ouvindo, que foram nos perpassando, e a gente vai sendo entrelaçado naqueles discursos e que originam o nosso. Então, origem nós não somos. Mas ele precisa entender que ele está apropriado, ele precisa ter segurança, firmeza do que ele está falando. Né? Ele precisa ser autor realmente, não um reprodutor, ele é um autor do seu discurso, do seu dizer. Né? E para isso, já também para encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe esse poema lindo do Drummond. Vocês já devem ter notado que eu também gosto muito do Drummond, mas eu já trabalhei com ele também em sala de aula. Ele é riquíssimo para trabalhar, ele é maravilhoso, né? Ele gera assim, ó, debates maravilhosos, ele é enriquecedor, e eu acho que para a gente refletir um pouquinho sobre esse ser, não o ter, que a gente vive em uma sociedade muito do ter, né? Se eu tenho, eu sou. Não, né? Eu sou, e ponto. Eu não preciso ter para ser, né? Então é muita busca, a gente busca demais o ter. A gente luta demais pelo ter. A gente perde, às vezes, anos da nossa vida na busca do ter. E não que isso seja errado, tá? Eu acho que a gente precisa, sim, buscar, conquistar, ter, né, várias coisas, ter tanto do material, quanto do emocional, do intelectual, a gente precisa, né, buscar ter. Mas a gente precisa buscar muito ser, né? Eu acho que isso a gente também tem que passar para o nosso aluno na sala de aula, né? Que ele já é alguma coisa. Então, o texto, ele é assim. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tenho os três. Eu sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa. E cabe tantas coisas? Repito. Ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. O que vai ser quando crescer? E às vezes a gente olha para os nossos alunos e a gente olha para eles e fica pensando: o que eles vão ser quando crescer? O que serão? Quem serão? Para onde irão? O que farão? Quando na realidade a gente precisa se preocupar com quem eles já são, né? Com quem eles são agora, naquele momento, porque eles já são sujeitos, eles já têm conhecimentos, eles já têm necessidades, eles já têm ansiedades, né? Eles já têm tudo que o ser humano tem. Eles vão só ampliando, né? Igual como nós já somos. Então, a gente já tem um corpo, um jeito, um nome. Nós já somos? Já somos. Né? A gente não precisa crescer para ser. A gente não precisa esperar os anos passarem para que sejamos alguma coisa. A gente já é. Nós já somos. No momento agora, alguns de nós já são professores. Outros já são alunos. Outros já são trabalhadores. Nós já somos tanta coisa. Se a gente parar para analisar o quanto nós já somos. E os nossos alunos também. Alguns deles entram na sala de aula uma vivência tão grande que às vezes talvez nós não daríamos conta da vivência deles. Às vezes a gente olha para a realidade deles, né, e quando a gente começa a conhecer verdadeiramente o que eles passam, como eles vivem, né, qual é a carga que eles trazem de casa, a gente fica pensando: nossa, eu não daria conta dessa vivência. Então, que nós não venhamos de maneira alguma, de nenhuma forma, porque às vezes é no pequeno detalhe, é no pequeno detalhe, é no não prestigiar uma conquista dele. Algo que pode parecer simples, né? Se a gente parar para pensar no todo. Mas para ele é uma conquista. Para ele, uma leitura é uma conquista. Um exercício realizado é uma conquista. Trazer de casa uma reflexão é uma conquista. Então, que nós não venhamos menosprezar as
pequenas conquistas dos nossos alunos, eles já são. Que a gente não se preocupe em quem eles vão ser quando crescer, que a gente se preocupe com quem eles já são, em quem eles se tornarão, né, ao final do ano letivo, como eu signifiquei na vida deles. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil. Eu falo, como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, lá na primeira aula, quando eu saí da graduação e eu comecei a atuar, porque eu já comecei a atuar antes de sair da graduação, mas quando eu assumi realmente a minha turma depois da graduação, eu estava tão cheia de ideias e alguns diziam, não, mas a prática vai acabar contigo, né? A prática, né? Você vai saber o que é ter 9 turmas com 40 alunos. E realmente, olha, a primeira vez, eu vou contar para vocês, eu tinha 9 turmas, tá? De língua portuguesa, eram 7 de língua portuguesa, 2 de língua estrangeira. E logo em seguida que eu cheguei tão animada e pedi uma produção textual para todas. Eu pedi uma produção textual na mesma época, tipo, na mesma semana para todos. E eu estava tão animada, tão empolgada, que eu não parei para pensar que eu ia ter que ler todas as produções, eu ia ter que me marcar atendimento com eles, né, para ver ponto a ponto de cada texto com eles, que eu ia ter que entregar para eles, eles teriam que reescrever o texto, me entregar novamente. Foi assim, ó, foi um mês, tá? Foram 2 meses de um trabalho bem árduo, né? Eu realmente não faço mais isso. Agora eu distribuo as turmas. Quando eu estou escrevendo uma coisa, eu estou fazendo outra coisa, para não acontecer essa atividade tão extra para mim, porque me tomou sábado, domingo, feriado, tudo, né? Mas foi muito prazeroso, tá? Eu confesso que foi demais, foi muito bom, porque os textos vieram maravilhosos, assim, muita informatividade, muita coisa, contando muita coisa. Então, a minha preocupação sempre é como o meu aluno chega na minha sala de aula no início do ano e como ele sai. Eu gosto de ver, eu preciso ver alguma transformação, alguma coisa tem que tocar na vida deles. Eu acho que o ensino, ele tem que tocar de alguma maneira que signifique. Então, hoje, tá? A partir dessas 2 atividades que eu comentei com vocês, eu convido vocês, aqueles que já realizam essa prática de trabalho com oralidade, que permaneçam, tá? Permaneçam, porque é muito bom, né? E isso é enriquecedor, tanto para os alunos quanto para nós. E aqueles que não fazem ainda, que não praticam ainda, que consigam, que possam trazer para a sua prática a oralidade, para vocês verem o quanto isso é válido. E se a preocupação é a avaliação, existem critérios, né? E tem como trabalhar a oralidade. Então, nós temos parâmetros para isso, nós temos bases de pesquisadores que trabalham com essa área. Então, ele é muito válido, tá? Muito aceitável. E que a gente possa, né, encerrar a nossa aula de hoje refletindo sobre o que vai ser quando crescer. Né? Que o crescimento dos nossos alunos se dê na nossa sala de aula também. E a gente se preocupe sim com ele, com a formação, que sempre instigue ele a ir mais longe, a ir mais, e mais, cada vez mais, e aprender mais, e conhecer mais, e sonhar cada vez mais alto. Mas que a gente não fique, que a gente não fique tão preocupado somente no que ele vai ser quando crescer. E também levar isso para eles. O que vai ser quando crescer? Não. O que vocês já são, quem vocês são, e são muito importantes, e são muito relevantes. E a vivência de vocês é muito importante, é muito rica e é muito necessária. Para que, né, nessa preocupação tão grande do que ser quando crescer, eles não acabem esquecendo quem eles já são. E nós também, né? Que a gente não venha esquecer quem nós somos, que nós já somos. Que a gente busque ainda mais. Eu ainda tenho muitos sonhos e muitos projetos. Eu acho que para tanto sonho e projeto que eu tenho na minha vida, eu necessitaria, assim, viver mais uns 150 anos, mais ou menos lúcida, assim, sabe? Plena, né? Para conseguir assimilar tudo que eu preciso. Mas eu já sou. Então tá ótimo. Vocês já são. Né? Então eu espero que realmente essa aula tenha servido para auxiliar vocês e para trazer uma reflexão nova. Nós já somos, né? Queremos ser ainda mais,
mas nós já somos. Então, isso é o mais importante, isso é extremamente necessário e válido, principalmente para os nossos alunos, né? Porque eles são sujeitos à informação e somos nós os responsáveis de pegar eles pela mão e levar eles nesse caminho. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima aula, já nos encaminhando para o final do curso. Ok? Um grande abraço para vocês, muito bom estar mais uma vez junto de vocês.